Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma classe de Cristianismo Básico. Também é um curso para quem deseja se batizar. Espero que vocês estejam gostando. E também quero deixar aqui, se você tem alguma dúvida ou precisa de algum esclarecimento, então você anota a sua dúvida, pode ser numa apostila, num caderno à parte, ou você pode me mandar como mensagem de texto e a gente vai estar esclarecendo as suas dúvidas nas próximas aulas, tá bom? Amém? Nós vamos começar no capítulo 3, ainda estamos estudando o livro de 1 João, e vamos ver alguns dos temas que nós já vimos nos capítulos anteriores, alguns com um pouco mais de detalhes, outros apenas repetindo mesmo que o João quer que os seus leitores e que os filhos de Deus aprendam. Nós vamos fazer 2 sessões nesse capítulo, porque temos vários temas e eu não quero que essas aulas fiquem muito cansativas, tá bom? Então pega a sua apostila, pega a sua Bíblia, seu caderno e abra comigo em 1 João capítulo 3. O primeiro tema que nós vamos ver nesse capítulo é a respeito de nós, os filhos de Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Começamos esse capítulo com essa forte declaração: de fato, nós somos filhos de Deus. João está falando isso para os seus leitores e está falando isso para mim e para você no dia de hoje. E por que é tão importante para João que os seus leitores saibam disso? Será que todas as pessoas do mundo podem ser chamados filhos de Deus? A gente no Brasil tem aquela frase, eu também sou filho de Deus. Geralmente é uma desculpa para descanso ou para parar para comer, o que é uma coisa certa, né? Mas o que significa ser filho de Deus? Então, algumas verdades que nós vemos na palavra de Deus a respeito dos filhos de Deus. A primeira delas é que nós somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Gênesis 1, vamos lá para o começo. No verso 26, a parte A, diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, por que nós somos filhos de Deus? Porque ele criou o homem e criou a mulher. Dando continuidade no capítulo 2 de Gênesis, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Sempre foi algo marcante para mim quando a gente lê o relato da criação. Todas as coisas que Deus criou, ele disse. Disse Deus: haja luz, disse Deus: haja separação entre as águas. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus colocou as suas mãos. Ele pegou o homem do pó, formou ali aquele boneco de barro, e não somente as mãos, mas Deus colocou algo de si. Deus soprou dentro do homem, Deus soprou dentro de nós o seu fôlego, e aquele boneco chamado Adão e depois Eva, tirada de Adão, e cada um de nós recebemos o sopro de Deus, fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, e a partir dali nós nos tornamos seres viventes. Então, somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Salmo 139 é um salmo bem conhecido, do verso 13 ao 16, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo,
porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Davi está dizendo, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É uma parte belíssima no livro de Salmos, onde Davi declara ao Senhor que ele entende de onde ele vem. Antes que ele nascesse, houve uma concepção na ideia de Deus de quem Davi seria. E Davi entende, conhece o Senhor como o Senhor Criador. Então, muitas vezes nós passamos por alguns momentos onde a gente se sente tão para baixo, às vezes a gente se sente sem valor, né? A gente se sente sozinho, mas é importante nós nos lembrarmos, nós somos filhos de Deus porque Ele nos criou. O Senhor nos ama e nós viemos dele, somos fruto das suas mãos. Uma outra verdade em vista dos filhos de Deus é que por causa da desobediência e do pecado, os filhos de Deus foram separados do Pai. Nós, humanidade, filhos de Adão, filhos de Eva, descendência da criação de Deus, nós herdamos essa separação com o nosso Criador por causa da desobediência e do pecado. Gênesis 3, verso 23 e 24. Por isso o Senhor, nós conhecemos a história, né? O que aconteceu, conhecemos a serpente, como a mulher pegou do fruto, comeu como a mulher deu ao seu esposo. Então, ali no verso 23 e 24, por isso o Senhor, Deus, o mandou embora. Mandou embora o homem e a mulher da sua casa, da casa que Deus tinha feito para eles, do relacionamento onde Deus vinha e conversava com eles. Esse relacionamento foi rompido. O Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, com o pecado, ele trouxe esse rompimento, essa interrupção, essa ruptura no nosso relacionamento com Deus. Como remover essa distância que o pecado criou? Nós lemos ali em Gênesis que Deus vinha todas as tardes para conversar com Adão e Eva, para passar tempo com eles. E agora o homem e a mulher e toda a humanidade, após Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, agora estão fora do jardim. E aí? Como resgatar novamente essa proximidade com o Criador? Então, no Antigo Testamento, isso era feito através do sacrifício de animais, através do derramamento de sangue. Então, através do sangue derramado, existe a possibilidade de se achegar a Deus, de ter o pecado perdoado. No Novo Testamento, isso é feito através de Jesus. Gálatas 4 a 6, Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E isso é o que Jesus conquistou para nós. O direito, como a João diz, eu acho tão interessante que ele fala, de fato somos filhos de Deus, nós fomos adotados. Aquilo que Adão e Eva perderam quando o pecado chegou, entrou ali no jardim, Jesus resgatou ali na cruz, quando recebemos o direito de sermos adotados na família de Deus por causa do sangue, não de animais, mas o sangue do próprio Filho de Deus vertido por nós. E aí vemos aquela pergunta, né? Será que todas as pessoas do mundo podem ser chamados filhos de Deus? Muitas vezes nós conhecemos tantos casos onde uma pessoa não está em comunhão com o Senhor e de repente por
alguma situação na vida, aquela pessoa é recolhida, aquela pessoa morre e a família, né, diz: ah, era um bom filho, ai, era uma boa esposa, ai, era um excelente membro da sociedade, era um bom cidadão. Mas, irmãos, isso tudo é muito válido e para quem já perdeu entes queridos, como eu já perdi na minha família, essas palavras nos consolam, mas não mudam a realidade espiritual, que existem pessoas que foram adotadas na família de Deus e outras pessoas que rejeitaram isso. Como que nós sabemos? Apenas aqueles que recebem Jesus como Salvador de suas vidas são adotados na família de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, 11 a 13. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Na minha adolescência, eu escutava muito isso, que Deus não tem netas, né? Então, porque você é filho de uma pessoa que é serva do Senhor, é servo do Senhor, não garante o seu lugar. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Jesus veio para o povo de Israel e eles o colocaram em uma cruz. Mas alguns os receberam. E dali a palavra foi sendo levada aos gentios e o evangelho se multiplicou até chegar a nós. Então, aqueles que o receberam, estes que creram no seu nome, estes receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós precisamos sempre analisar o nosso relacionamento com o Senhor e pensar: Senhor, eu tenho tido experiências minhas contigo, ou eu estou vivendo de carona espiritual, naquilo que minha mãe viveu, meu pai viveu, o meu mentor, o meu pastor, o meu professor, né? Aqueles que o receberam, é uma experiência individual e deve ser uma experiência que eu espero que aconteça na vida de todas as pessoas que estão participando desse curso, aceitar a Jesus e ser adotado na família de Deus. Então, complete na apostila: somos filhos de Deus. Passeamos bastante, né? Então vamos retornar para o capítulo 3. Vejam com que grande amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha, pelo amor de Deus, enviando Jesus, podemos ser chamados filhos de Deus. Não é isso que diz o verso que quase todo mundo sabe, João 3,16? Porque Deus amou todo mundo. Deus não amou apenas meia dúzia de pessoas, Deus amou a todos, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê, que ele não pereça, mas receba a vida eterna. Por que João diz que o mundo não nos conhece? Porque não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ao invés de dar ouvido às suas palavras, de obedecerem os seus ensinamentos, o crucificaram pregando em uma cruz. E conosco, seria diferente? Claro que não. Muitas vezes, mesmo fazendo bem, nos esforçando para seguir a Jesus, escolhendo o caminho estreito, passando por aquela porta, a porta estreita, o caminho apertado, muitas vezes, ainda assim, nós somos humilhados, somos injustiçados, somos perseguidos. E nós conhecemos que muitas pessoas, desde a antiguidade e ainda hoje nos nossos dias, têm dado a sua vida por causa do amor ao Evangelho. Ainda existe isso. Então, isso nos mostra a realidade de que o mundo não reconheceu Jesus e nem irá nos reconhecer. A nossa honra não vem nessa vida. A nossa honra vem de Deus. Às vezes, nem por maldade, mas a gente fala: ai, Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja passando por isso. Estou passando tanta luta ali no meu trabalho, tanta perseguição. Ou às vezes, adolescentes, mesmo dentro das escolas, são perseguidos. Deus, eu sou cristão, não tenho vergonha de assumir essa identidade, porque eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade.
Mas o mundo não reconheceu a Jesus e não irá reconhecer-nos. Por isso que nós precisamos nos lembrar da promessa que nos espera, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não permitirá que você passe algum tipo de provação que você não consiga suportar. Então, fique firme, se apegue ao Senhor, seja uma pessoa de oração, e o Senhor vai te dar graça para passar por tudo que você tem passado e ser vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Então, dando continuidade, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O que João quer dizer com isso? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, o que havemos de ser. Ele está se referindo tanto à nossa natureza física quanto espiritual. Por exemplo, hoje nossos corpos passam por doença, né? Temos visto aí esse vírus, essa pandemia. Nenhum de nós é isento de passar por isso, de pegar o vírus, de ser hospitalizado. Por quê? Porque o nosso corpo é um corpo perecível, é um corpo imperfeito. Mas um dia teremos um corpo perfeito, um corpo que não perece. Hoje passamos por tristezas, decepções, passamos por dor, mas um dia teremos nossas lágrimas enxugadas, seremos consolados, como a palavra de Deus diz. Hoje lutamos contra as nossas fraquezas, pecados, contra os desejos da nossa carne, mas um dia nada disso existirá. E como que nós sabemos disso? Por causa da esperança que nós temos na palavra de Deus, a promessa da palavra de Deus, que seremos semelhantes a Ele e mais do que isso, o veremos como Ele é. E aí a gente pergunta, quando acontecerá essas coisas? Quando Ele se manifestar, é o que João responde. Então, o que isso quer dizer? Quando Jesus vai se manifestar? Que ele aqui está falando de Jesus, quando ele irá se manifestar? Para alguns filhos de Deus, isso acontecerá quando passarem pela morte. Nós não gostamos da morte, não é mesmo? Morte pra gente que vivemos aqui é separação, é dor, é símbolo de saudade, mas não podemos esquecer que o servo do Senhor, ele tem mesmo na morte a esperança da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso e eu gostaria de ler alguns versos com vocês. Verso 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Verso 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Aguardamos esse dia, né, onde nosso corpo não vai machucar, não vai sofrer, não vai envelhecer. Será um corpo imperecível. Verso 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então essa é a esperança da ressurreição para aqueles, mesmo para aqueles que são servos do Senhor, mas que por alguma situação, velhice, enfermidade, um acidente, passaram pela morte. Nós lembramos, esse não é o fim, porque eles aguardam, mas receberão a ressurreição. E para outros servos do Senhor, para aqueles que estiverem vivos, essa é a nossa esperança, né? Estarmos vivos, Cristo se manifestará no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos
arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre a ressurreição, sobre a vinda de Jesus no arrebatamento, sobre a segunda vinda em uma aula posterior. Mas eu gostaria de, pelo menos, esclarecer um pouquinho nessa aula. Nós temos a esperança da ressurreição. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque Jesus conquistou isso para nós. Então, um dia ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. E nós o veremos como ele é. Então, se cremos em tudo isso a respeito dos filhos de Deus e sobre essa esperança, João deixa aqui uma palavra de motivação no verso 3. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, o que João está falando aqui? Basicamente, ele está falando, olha, não desiste não. Continue sendo luz, continue caminhando na luz, continue sendo fiel, continue mantendo-se puro, buscando uma vida de santidade. Por quê? Porque Ele é puro e nós queremos ser como Ele é. Porque certamente se nós fizermos isso, buscarmos viver essa vida, nós seremos recompensados. Vamos lá, para o tema 2 desse capítulo, onde falaremos sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Verso 4 ao verso 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quantas vezes eu já ouvi alguém perguntar, mas o que é o pecado? O que exatamente? Qual a definição de pecado? E aqui existe uma das respostas mais diretas na palavra de Deus. Pecado é transgredir a lei, ou pecado é a transgressão da lei. Transgredir é o ato ou a ação de não cumprir, não observar algo, infringir, violar uma lei. Vamos pensar, nós temos várias leis de trânsito, não é mesmo? Se você está andando, chegando perto de um sinal, e aí a luz está verde, mas de repente passa para um amarelo, o que aquilo quer dizer? Não é para você acelerar e passar, significa diminua e, se possível, pare. E se a luz está vermelha? Quer dizer, você permanece até que a luz se torne verde. Então, muitas vezes, quando a pessoa passa no sinal vermelho, quando não é permitido, ela está transgredindo a lei. Ou quando uma pessoa não paga um imposto, ou quando a pessoa desrespeita um policial, tudo isso é transgressão da lei e muito mais. Mas de que lei João está falando aqui? Da lei de Deus. A lei escrita, ou seja, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E ele também está falando da lei do coração, o agir do Espírito Santo em cada um de nós. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, porque o Senhor se comunica conosco através de sua palavra. E olha, pessoal, não vale só a pregação do pastor no domingo ou o estudo da escola dominical. É necessário que cada um de nós pegue a palavra, estude, medite, memorize. A palavra do Senhor no Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Então nós precisamos ser servos que conhecem a palavra do nosso Senhor. E a segunda lei, que é a lei do coração, é a lei que o Espírito trabalha em cada um de nós. O Espírito Santo, quando Jesus foi para o céu, ele deixou conosco o Consolador. E o Espírito Santo vive dentro daquele que aceitou Jesus como seu único Salvador. E ele é aquela voz, não é somente a voz da consciência, mas é aquela voz interior que
que fala conosco, que nos avisa, que nos sintoniza com a vontade de Deus. Vamos ver base bíblica para isso que eu estou falando. Em primeiro lugar, 2 Timóteo 3:16 e 17, fala sobre a importância de conhecer a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui como é importante reconhecer a Escritura, que é inspirada por Deus e útil para a nossa vida. Se você quer ser preparado para a obra do Senhor, então estude a palavra do Senhor. Amém? E vamos ver uma passagem que fala sobre a importância de reconhecer o agir do Espírito no nosso coração. Palavras de Jesus em João capítulo 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está aqui conversando com os seus discípulos e falando, olha, não fiquem tristes que eu vou para o Pai, porque o Espírito virá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha o trabalho do Espírito na nossa vida, no nosso coração. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que está sempre trabalhando no nosso coração, nos levando a sermos sensíveis àquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada ao Senhor. E aí a gente fala, isso é muito difícil seguir tudo que a palavra de Deus diz, a cultura é outra, já ouvi bastante isso, a cultura é outra, o mundo é outro, tudo é muito diferente do que da época da Bíblia. É muito difícil reconhecer a voz do Espírito. Como eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Sabe como? Permanecendo no Senhor, conhecendo a sua palavra e pedindo, Deus, me faz sensível à voz do seu Espírito. Já passou por uma situação onde você está em algum lugar e de repente uma coisa que sua mãe falou vem na sua mente? Uma coisa que você ouviu de uma pregação, parece que você está ouvindo aquela voz ali. O Espírito é assim conosco, ele fala no nosso coração, ele traz à nossa mente os princípios da palavra de Deus, nos avisando, olha, isso aí não é legal, isso aí não agrada a Deus, então nós precisamos permanecer no Senhor. Veja o que João diz a respeito desses argumentos. Verso 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Irmão, sabe o que é muito difícil? Muito difícil é dar sua vida por alguém. Ainda mais morrer por alguém que não merece. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a sua vida, ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos resgatou, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos adotados na família de Deus, sermos filhos de Deus. Então, o mais difícil, Jesus fez por nós. Verso 5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Se Jesus fez algo tão grande por nós, então nós também podemos permanecer fiéis e buscar uma vida que lhe agrada, não é mesmo? Se Jesus fez algo tão grande, será que é tão difícil assim nós vivermos lutando contra o pecado, permanecendo no Senhor, conhecendo a sua palavra, sendo sensíveis ao Espírito de Deus? Pensem a respeito disso. Então completem na apostila de vocês. Pecado é desobedecer à lei de Deus. E em Jesus não houve nem há pecado. E ainda assim, sendo perfeito, ele nos amou, nos aceitou, ele nos reconciliou com o Pai, para que nós, no nosso viver e até mesmo no nosso morrer, nós possamos ter a esperança de um dia estar com o Senhor para sempre. Espero que essas palavras te tragam renovo, esperança, alegria e que você possa permanecer fiel
e crescendo no seu relacionamento com o Senhor. Seja abençoado nessa semana, em nome de Jesus. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.